Sani cari Veneti, Ostiarei, oi! Nesse vídeo aqui, nessa aula de sexta-feira, a gente vai ver o momento em que os vênetos foram para o Monte Ida, por que foram, o que aconteceu e toda a situação. Portanto, fica aí. Se você não tem paciência, lamento, porque o vídeo precisa de um tempo maior para ser desenvolvido. Agora, se você tem paciência, parabéns, porque você vai aprender bastante coisa, não só aqui, mas na vida inteira, né? A gente precisa ter paciência para aprender as coisas e ter o entendimento e o foco para a gente conseguir absorver as coisas boas da vida. Antes disso, eu peço aí para que você curta o vídeo, se inscreva no canal e, é óbvio, deixa aí o seu comentário em todos esses vídeos, me diz o que você vai achar sobre esse vídeo, se você quer saber mais aspectos sobre a história dos Vênetos, sobre essa história, o que você acha dessa história, sempre é muito bom a gente ter esse compartilhamento aqui de conhecimento, né, de informações e conhecimento a respeito da nossa história, tá? Então não deixa de fazer o seu comentário. Vamos lá então, o que acontece? Acontece que eu estava aí com um percurso falando para vocês da história dos Vênetos quando eles ainda estavam na região lá anatólica, lá na Anatólia, mas houve sim um período em que eles saem dessa região anatólica e eles vão para um outro local. Tá? Mas antes de eu falar desse outro local, que vocês na verdade já sabem que é o Monte de Ida, mas para eu falar um pouco mais a respeito desse local, eu preciso citar um evento interessante que aconteceu com Pilêmenes, porque eles vão para o Monte de Ida, digamos, liderados por Pilêmenes. Mas por que eles vão para lá? Qual é a necessidade que surgiu que eles precisavam ir para esse Monte Ida? Bem, sempre tem uma necessidade, né? O que acontece é que Pilêmenes, ele teve um sonho, digamos assim, um sonho misterioso e que talvez hoje em dia muitos, né, chamariam de intuição, talvez, né? Nós estamos num mundo meio cético hoje em dia, naquela época não era assim, era mais talvez uma premonição, alguma coisa nesse sentido, hoje chamariam de intuição. Chamem do jeito que vocês quiserem, o resultado é o mesmo. O que acontece é que Pilêmenes teve um sonho, e nesse sonho apareceu uma mulher misteriosa, né, digamos, nesse sonho. Ela aparecia para ele com trajes, enfim, trajes, vestimentas, digamos, iluminadas, né, naquela época, e o sonho, então, essa mulher, ela alertava ele que ele precisava, na verdade, liderar a tropa, né, liderar os Vênetos, o povo vêneto e também, obviamente, junto os soldados, para um outro local, ok? E esse local era o Monte Ida. Eles precisavam ir até o Monte Ida, mas por que ir até o Monte Ida? Isso não ficou tão claro no sonho, segundo o que nos conta os poemas figurativos dos Vênetos antigos, né, das Cítulas. Diz que não ficou tão claro, mas ela dizia no sonho que eles precisavam ir para o Monte Ida, ele precisava liderar essas pessoas, né, os Vênetos, para o Monte Ida. Caso ele não fizesse, então isso seria a desunião dos Vênetos e também seria o fim da sua liderança, o fim do seu reinado, digamos assim. O que levaria também à desgraça dos Vênetos, porque a desunião de um povo faz com que, na verdade, aconteça muita confusão, muitos líderes, né, surjam e nem todos realmente querem o bem para o povo, mas sim muitas vezes só querem ser líderes e querem liderar e ter status e levar, na verdade, são coisas que acabam levando o povo à ruína, né? Se colocar em primeiro lugar acima de todos quando você precisa pensar, sim, em si, mas também nos outros, né? Bem, Pilêmenes interpretou isso como uma mensagem, digamos, divina, né? Uma mensagem misteriosa, óbvio, ele nunca tinha tido um sonho daquele, não sabia quem era aquela mulher, né, naquele sonho, mas ele teve assim um pressentimento que ele precisava seguir, ele teve essa intuição que era necessário seguir esse sonho. O que acontece é que então ele reúne as pessoas, eles já tinham saído lá de Palaá, né, por conta dos ataques, eles tinham ido para uma outra região anatólica, e não foi tão difícil, tá?
as pessoas aceitarem que era hora de eles prosseguirem, porque estava bem claro nisso e também eles não tinham mais tantos recursos abundantes naquela época, era necessário que eles se mudassem e afinal os assentamentos naquele local, no outro local anatólico, eram meio que provisórios até encontrarem algo melhor. O que acontece é que eles chegam depois de uma viagem de barco, então pela água, né? Os vênetos sempre foram exímios navegadores, sempre foram reconhecidos por isso, até depois, né, um momento, séculos depois, o próprio Júlio César escreve, né, que os vênetos eram controladores do mar e tudo isso, tá? Então, o que acontece é que eles chegam lá no Monte Ida e por meio do mar. E o Monte Ida é a mais alta montanha da ilha de Creta, portanto a gente está falando já de uma realidade do universo grego, eles chegam nesse universo da Grécia aí, e era conhecida por ser um monte sagrado. Olha só que interessante isso, né? Ele teve um sonho com uma mulher misteriosa e tal, um sonho divino assim, né? E ela fala que eles precisam ir para o Monte de Ida, que era reconhecidamente não só pelos gregos, mas por todas as pessoas ao entorno, por todos os outros povos ao entorno, como se fosse um monte sagrado. Havia um mistério naquele monte aí. Então, chegados nesse momento aí no Monte Ida, lá na costa, é óbvio, eles deixaram os barcos lá, tranquilos, ancorados, né, para que não fossem embora também, e montaram um assentamento por ali. Não tinha ninguém, aquela parte ali do Monte Ida era totalmente deserta, era realmente, na verdade, era muito difícil acesso. Então era mais fácil você chegar pelo outro lado do que pessoas ou povos que estavam do outro lado do monte chegarem até aquele local. Os soldados se certificaram disso, não tinha ninguém, não tinha nada, enfim, estava tranquilo ali naquele monte. Eles chegam ali e Pilêmenes, porque na verdade quando eles chegavam no local se tinha, né, essa estratégia de fazer uma varredura do local. Então antes mesmo, já na própria chegada, eles tinham essa visão de tentar vislumbrar, de tentar ver se alguém estava vigiando ou não, e tinham técnicas para isso naquela época, né? E foi constatado que não havia ninguém naquele local. Pilêmenes, então, ele pede para que se apresente, né, na cabana dele, porque eram assentamentos, não vamos esquecer disso, na cabana dele, um soldado que era o soldado, digamos, de bastante confiança, tá, dele. Então não era o general, né, que a gente falou no outro vídeo, o general estava junto, mas esse aqui na verdade era um mero soldado, tá? Mas era um soldado de confiança que ele se chamava Vairema, tá? O Vairema não estava assim na alta escala nem nada, porém era um amigo, um soldado de confiança dele. Bom, eles conversam, né, naquela noite ali só entre eles dois, e o Pilêmenes, ele pede para ele fazer, para o Vairema fazer uma coisa meio inusitada, né, que na verdade seria até a morte às vezes, né, deles. Mas o Pilêmenes pede para que ele queime os barcos ancorados. Ué, como assim? A gente já sabe que o Pilêmenes tinha aí umas ideias meio malucas, né? Mas no final dava certo. Então o Vairema, né, ele pede qual que era o motivo, né, para que ele precisava fazer isso. E o Pilêmenes, ele só diz que não, faz que tu vai entender. Então eles sabiam que, né, depois de alguns momentos, aí, algumas situações, era possível, né, era de bom tom, digamos assim, de bom senso, confiar em Pilêmenes, porque no final ele sabia das coisas, tá? Então o soldado não questionou muito, ele foi lá naquela noite mesmo e ele queimou todos os barcos ali que estavam ancorados, tá? Lá na costa. O que acontece é que na manhã seguinte, todos são acordados pelos soldados vênetos aos gritos, porque estava acontecendo uma invasão.
Então os soldados vênetos, eles passaram obviamente a noite inteira em alerta, a noite inteira montando guarda, até mesmo porque quando é um local que você não conhece, é de bom tom que todos fiquem montando guarda e que não aconteça um revezamento, pelo menos era assim que eles percebiam na época, quando o local é um local que representa um perigo externo, desconhecido, é melhor que todos fiquem alerta. Então todos alertaram, o assentamento estava sendo atacado por outro povo chamado os minoicos. E aqui a gente já está falando de uma realidade grega que não tem muito a ver com os vênetos. Os minoicos, então, eram um povo que fazia parte da civilização cretense. Era uma tribo, eles faziam parte dessa civilização cretense e eles estavam atacando o assentamento vêneto naquela ocasião. O que acontece é que tinha um grande mistério ao entorno de tudo isso, ao entorno do ataque, que os soldados não entendiam e até mesmo levaram isso para Pilêmenes, né? Ué, como esse ataque está acontecendo se ninguém sabia que eles estavam lá, né? Não tinha como essas pessoas saberem que eles haviam chegado, foi feita uma varredura antes, eu falei para vocês, não tinha ninguém lá, ninguém estava espiando, não tinha pelo menos vestígio algum. Então eles ficaram bem, porque geralmente quando existia pessoas espiando, esse tipo de coisa, eles conseguiam saber, né? E a pessoa até fazia questão, né, os soldados, quando se chegava em algum ponto e que esse ponto era dominado por um outro povo, que, digamos, né, que era dominado por uma outra pessoa, os soldados, eles faziam questão, esses outros soldados inimigos, né, a outra tribo inimiga, fazia questão de deixar claro que ali tinha gente, né? Então isso muitas vezes evitava o conflito e as pessoas recém-chegadas iam embora para evitar um conflito, né? Evitar conflitos muitas vezes em situação de vida ou morte é melhor evitar o conflito, tá? Às vezes não tem como. O que acontece é que eles ficaram assim, né? Ué, como é que, né, a gente chega aqui, ninguém sabe e tem um ataque logo pela manhã. E os soldados, então, vênetos certificados disso, que lá quando chegaram não tinha ninguém, era uma grande dúvida e eles queriam descobrir isso aí. Bom, inevitavelmente ali se desenvolve uma batalha, óbvio, né, um ataque, porque foi um ataque vindo pelos próprios minoicos, mas como os soldados vênetos, eu falei para vocês, eles montaram a guarda a noite inteira, eles estavam preparados pelo menos para lutarem contra os minoicos. Bom, o que acontece é que existia aí uma pessoa, né, que estava também, digamos, dentro do exército vêneto, que era chamado de Cata. Cata, esse era o nome, com K, ok? Cata. Cata era, digamos, uma pessoa que não respeitava muito as ordens de Pilêmenes, e não que não respeitasse, mas sempre achava uma coisa assim meio ruim, ele queria sempre, digamos, se sobressair, enfim, né? Ele acabava assim, de certo ponto, não respeitando essa hierarquia e tendo ideias meio assim estranhas que talvez pudessem levar as pessoas à ruína, levar a tribo para um outro local que não seria o melhor. A gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos, né? Então eu só tenho que dizer que Cata era uma pessoa meio problemática, mas que sempre foi relevado isso, tá? Inclusive o que acontece então, ali eles se deram, né? Deram falta aí de Cata. Cata estava faltando ali no meio da confusão e também mais outros soldados, outras pessoas estavam faltando ali. Eram poucos, mas também estavam faltando. Então os soldados vênetos viram, cadê Cata, cadê os outros soldados? Eles não estavam naquele momento. O que acontece é que o Cata, com os seus submetidos, né, com os outros soldados, eles chegam à costa, onde os navios estavam ancorados, relembro vocês, mas o problema é que ao invés deles encontrarem os barcos, eles só encontraram madeira carbonizada, ok? Vocês relembram lá? O Vairema foi e tacou fogo nos barcos, porque Pilêmenes disse que ele precisava tacar fogo nos barcos e que mais tarde ele entenderia. E esse entendimento estava próximo da chegada. Então os vênetos, eles vencem a luta contra os minoicos,
Eles vencem, tinham estratégias melhores de combate, né? Então todos ali começam a pedir, né? Ué, cadê o Kata? Por que ele não estava aqui na batalha? O que aconteceu? Foi morto? Também algumas outras pessoas que estavam com ele ali, que não estavam presentes, que provavelmente estariam com ele, então eles precisavam saber disso. Pilêmenes diz que ele provavelmente sabe onde Kata e os outros estavam. O que acontece é que o Pilêmenes e o restante dos soldados vênetos, eles chegam exatamente à costa, né? Ali onde estavam ancorados os barcos, trazendo um soldado minoico junto deles. E o soldado minoico, então eles chegam lá e veem que está lá o Kata com os outros soldados que foram atrás da conversa do Kata, e o soldado minoico aponta revelando, né, dizendo que ele conhecia o Kata, que foi o Kata que disse que eles haviam chegado naquele local, que fez com que eles soubessem disso. Aí um grande problema se desenvolve porque Kata e os outros, que na verdade eram traidores, né, foram identificados como traidores por um dos minoicos, eles não têm possibilidades de fugir, né, os barcos foram queimados e tudo. O que acontece é que Kata lidera o outro grupo de 5 ou 6 ou 7 soldados ali para que eles se atirem na água e que eles nadem até o outro lado. Porém, o outro lado era um pouco distante demais e talvez ele não tenha calculado isso no desespero, né? No desespero, quando a gente faz as coisas erradas, nem sempre se age, digamos, com a razão. E com esse instinto, né, de querer ser, né, enfim, liderar e querer fazer as coisas e querer ser mais, né, querer ser mais do que o outro, demonstrar que também é um grande líder. Às vezes você mostra o contrário, você não é um grande líder, você não passa de um idiota, de um estúpido que vai levar todos à ruína. E foi isso que aconteceu, né? Então Kata fez com que todos os outros também se atirassem lá no mar, e o que acontece é que eles morreram afogados, né? Então digamos, esse é um aprendizado um pouco pesado, mas relevante. Então ali eles morrem afogados, e a partir daquele momento o Pilêmenes, ele reconhece que a partir do sonho dele alguma coisa a mais surgiu ali, né? Essa figura deveria ter um aprofundamento maior por parte, pelo menos, dele, dos anciãos também. Ele deveria tentar identificar o que foi essa mensagem. E depois, mais tarde, a gente pode perceber também que, na verdade, essa figura se tratava da deusa Reitia, né, da deusa Reitia, que aparece para Pilêmenes no sonho e acaba liderando, fazendo com que ele tome os passos corretos para que não seja o fim dos vênetos. Bem, então a moral da história aí a gente mais ou menos já percebeu, né? É necessário identificar aí os problemas antes que eles aconteçam, porque a gente consegue também dar uma resolução melhor para esses problemas antes mesmo deles acontecerem. A gente consegue estar pronto para enfrentá-los. Só é mais ou menos isso o que aconteceu com Pilêmenes, né? Antes do problema chegar, ele já tinha feito ali a resolução dele, já queimou os barcos, e o que acontece é que o Kata e os outros traidores acabaram morrendo afogados, ok? Então, na verdade também acabou sendo um incentivo, né? Um incentivo para que os vênetos não tivessem mais essa possibilidade de retornar para o seu local, mas sim que continuassem avançando. Isso também está dentro do jogo, mas o principal motivo é para que se livrasse do problema que iria causar a ruína da tribo vêneta, que iria causar talvez a morte do povo vêneto ali. A deusa Reitia deu esse insight, né, para o Pilêmenes no sonho dele. Então ele executou isso, né, do jeito que era para ser executado, como ele interpretou, por meio da estratégia. Ele executa isso e acaba se livrando aí do Kata, que comprova que se fosse por ele, praticamente o povo inteiro morreria afogado, né? Se fosse por ele, digamos em outras palavras, porque foi isso que ele fez. O povo inteiro morreria, né? E ele, os submetidos dele lá, as pessoas que foram atrás dele, morreram
todos, de uma forma ou outra, morreram afogados. Bem, espero que vocês tenham gostado, né, da nossa história de hoje sobre os vênetos antigos, dessa vez dando um passo a mais, né, na nossa história, já saindo da região anatólica e tendo adentrado ao território grego já, né, o Monte Ida. Me deixa aqui nos comentários se você gostou, se você quer saber mais detalhes sobre essa história também, a gente pode compartilhar aqui nos comentários sem problema nenhum, e a gente se vê aí no próximo vídeo, próximo vídeo de sexta-feira que vem. Tchau, tchau, Strucon!